Eu sou a Rafa Silva. E eu sou a Fabi Miller e esse é o Pode Ciclar. Hoje não temos convidadas, né? Teve um imprevisto e hoje é só nós duas, né? Sim, quer coisa melhor? Nós, inteiramente para vocês em dose dupla. Hoje a gente tinha feito uma enquete, né, no Instagram e o mais votado foi ciclicidade. Ciclicidade feminina. E, Fabi, e aí? Então, vamos Como a lá. gente vai começar esse assunto tão delicado? Primeira coisa que ser mulher é ser cíclica, tá? E quando a gente fala que ser mulher é ser cíclica, muita gente para e fala, tá, mas o que é isso? O que é ciclicidade feminina? E a maioria das mulheres entendem e associam a sua ciclicidade com o seu ciclo menstrual. Quando a gente faz a pergunta para uma mulher, ai, qual que é o seu ciclo menstrual? Porque sim, tem mulher que não sabe muito ao certo quanto tempo que é o seu ciclo. Aí a gente escuta as mais diversas respostas, como: ah, o meu ciclo é de 7 dias. Ah, o meu é de 4. Ah, o meu é de 8. Daí tem algumas que respondem: ah, é 30 dias, 28 dias. Porque sim, o seu ciclo menstrual não é só o período em que você menstrua, é o mês todo. Todo o mês seu é o seu ciclo menstrual. Porque o seu ciclo menstrual não se baseia somente ao período em que você está menstruando. E é natural muitas de nós não termos essa consciência, porque não foi algo que nos foi ensinado. A maioria de nós, eu, a Rafa, Uhum. a gente só foi entender quando a gente adentrou no universo feminino. Eu fui aprender isso há 3, 4 anos atrás. Foi muito bom eu entender os meus processos, a minha ciclicidade, todo o meu período, porque a gente é taxada do quê? De loucas, né? Ah, tá na TPM. Ah, hoje ela quer ficar na caverna dela. Hoje ela tá de lua. Afinal, nós somos o quê? De lua? Somos cíclicas, portanto, somos de lua, somos de fases. E não tem como comparar a gente com homens. A gente já falou isso no episódio anterior. Homem é linear e mulher é cíclica. O homem é direto, objetivo. Mulher já não, ela tem, em um dia só, ela é 4 luas, dependendo do estado emocional dela. Ela pode ser lua cheia, lua nova, lua minguante, pode ser tudo. Durante o ciclo menstrual, a mulher ela tem 4 arquétipos diferentes durante o ciclo menstrual dela, que interfere diretamente nas suas emoções, na sua personalidade, nas suas atitudes, né? Então, muitas vezes, por isso que a mulher, como a Rafa disse, é taxada de louca, de bipolar, desequilibrada, né? Por causa que ela tem aí os seus ciclos. E quando a mulher passa a entender a sua ciclicidade, a se autoconhecer através do seu ciclo menstrual, ela passa a viver mais num estado de presença, né, com ela mesma. Ela ganha mais consciência sobre si mesma. Sim, o estado de presença, ele é de extrema importância, você entender a sua presença, entender o que acontece dentro de você, para que você possa adentrar ao mundão fora sem que você se prejudique e nem se prejudique o outro. Esse é o propósito, é você se conhecer e esse estado de presença é sempre você estar focada naquele momento, no seu processo, no que a sua cabeça está trazendo, no que o seu corpo está falando para você o tempo todo. Sim, até uma coisa que eu acho válido a gente ressaltar, quando a gente vai falar, e eu digo até mesmo por mim, porque eu já tive muito esse preconceito, né? Eu já antes achava que o pessoal que ficava falando de ciclo menstrual, vivendo isso, era tudo doida, ai, essas povo aí do sagrado feminino, tudo doida, as feministas, tal. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode ser aquela mulher super, nossa, do mundo corporativo, aquela mulher líder, aquela mulher superativa, e mesmo assim ter pleno contato com a sua ciclicidade, com a sua potencialidade feminina e se conhecer, né? A gente tem a mandala lunar, que é um método, né, que é um calendário, né, menstrual, usado, conhecido há milênios, né? E é uma coisa que agora está sendo usado, mas está voltando a surgir, porque muitas mulheres estão cada vez mais adeptas, porque sentem a diferença no seu dia a dia, na sua vida, né? Eu
Eu era do tipo que eu usava DIU, Mirena, para eu não menstruar. Porque para mim menstruar era uma coisa absurda, era um pé no saco. Eu tinha um péssimo aceitação com o meu ciclo menstrual, com a minha menstruação, com essa parte do feminino. E isso é ser mulher, gente, né? A nossa menstruação, ela desperta tanto da gente, né? Ela faz você ter tanto contato consigo mesma, com o seu lado intuitivo, a sua percepção com o outro, consigo mesma, com o todo, que quando a mulher começa a vivenciar isso, é automático as diferenças que ela nota, nela mesmo e no todo. Com você foi assim, Rafa? Foi. Fá, só um adendo, tratar o feminino com feministas é totalmente Isso, diferente, tá? é. A feminista, o pouco que eu entendo do feminismo, né? É as mulheres que querem igualdade, querem ser igual os homens, querem ter o mesmo direito, só que elas se retratam de uma forma que acaba gerando uma questão muito Tem uma negativa. pegada, tipo um movimento político, Sim, né? conhecer o seu lado feminino é você se conhecer como mulher E e despertar suas potencialidades. sim, e entender os seus processos, tá? Não, a gente não tem nada a ver com feminista. É só deixar esse Sim, pontinho, porque as pessoas confundem bastante. não é nenhum momento colocar a mulher numa posição maior que o homem e nem inferior ao homem, É né? ser igual. Igual, somos iguais, né? Eu falei no episódio anterior, vou repetir agora que a gente está entrando nesse assunto. Nós somos compostos de energia feminina e energia masculina. Então, eu, Fabiana, eu tenho energia feminina e energia masculina, certo? Meu marido, ele tem energia feminina e energia masculina, certo? E conforme essas energias estão em desequilíbrio, altera alguns comportamentos nossos, né? A nível emocional, psicológico, no dia a dia. Então, por isso que o homem ele tem que estar em harmonia com o seu feminino e com o seu masculino, e a mulher também tem que estar em harmonia com o seu feminino e o seu masculino. E como nós somos mulheres, a gente se conhecer mais do nosso feminino e Sim. também a gente procurar, né, desvendar isso, porque o feminino ele é realmente quando você entra, né, nesse processo de autoconhecimento através do seu feminino, ele é tão transformador e tão rico de informação que você para e pensa, poxa, porque eu não conhecia tanto de mim ontem, né? Sim. Porque só agora que eu estou descobrindo isso, né? Mas porque a sociedade já foi aí totalmente patriarcal, né? As nossas mães, as nossas avós não tinham consciência, não tinham esses ensinamentos, foram se perdendo ao longo do tempo e agora está sendo resgatado, né? Por isso que tem aí, a gente vê vários movimentos, né, de círculos femininos, círculos de mulheres. A Rafa acabou de chegar de um retiro, ela até vai comentar um pouquinho. Eu, Sim. sempre quando eu fui lançar algum encontro de mulheres, eu acho tão engraçado que quando eu lancei o primeiro aqui em Sorocaba, eu recebi a pergunta se as mulheres ficavam nuas. Então, tem retiro que fica, né? O que eu estava é super livre, mas não é obrigatório. Você Exato. fica E tem um porquê e da tem mulher um ficar. porquê de ficar, tá? Não é, vamos ser livre, vamos tirar roupa, oba-oba. Não, tem um sentido, né? E quando tem esses círculos, a questão dela, do movimento, é simplesmente o acolhimento. O acolhimento, um olhar carinhoso, Autoaceitação. autoaceitação, uma escuta amorosa, uma fala compreendida. Então, assim, ele abre questões que a gente não está acostumada, porque a gente vive numa sociedade onde uma mulher quer atacar a outra, uma mulher quer julgar a outra. E nesses encontros, a gente resgata o quê? A união A entre as união mulheres. entre as mulheres, que era o que acontecia com as nossas. Antigamente. Sim, É. total, as tendas vermelhas, onde as Sim. mulheres se reuniam no processo de menstruação dela, onde se acolhiam. Até quem não menstruava ainda era acolhida para que entrasse nessa egrégora, nessa energia, nessa potencialidade, né? Sim, tem o plantar a lua também, né? Deixa isso para o momento É, depois. tem o plantar a lua, que também faz parte de todo esse processo de autoconhecimento da sua ciclicidade. Só que, lógico, que esse a gente deixa para um outro episódio, porque se a gente for falar tudo aqui,
é infinito, É né? infinito. 3 dias é Mas pouco. 3 dias é pouco. Mas, assim, todos esses movimentos, estar entre mulheres, né? Eu costumo dizer, estar entre irmãs também é uma maneira de você resgatar o seu feminino e estar vivendo o seu ciclo de maneira mais Leve. leve, com mais fluidez, né? Quando você passa a se autoconhecer através do seu ciclo, você. Eu nunca mais tive TPM, cólica menstrual. Por quê? Porque mudou a minha relação com o meu ciclo menstrual, É a né? aceitação, Fá. Exatamente. A partir do momento que eu comecei a aceitar e reconhecer aquilo em mim, não tinha mais por que eu ter aquela dor, eu sofrer por aquilo, né? Então, tanto que depois que eu comecei a aprender sobre os meus ciclos, tudo, eu tirei meu DIU, né? Eu Sim. tirei o meu DIU, é algo que, lógico, não tô falando aqui para ninguém tirar o DIU, tá? É muito aberto para cada um aí é dona do seu próprio corpo e escolhe o que é melhor para si. Mas quem tiver o desejo de entender um pouco mais, se aprofundar nisso, vai ver que realmente a gente viver o nosso ciclo de maneira o mais natural possível faz muito mais Sentido, né? sentido pra gente, A gente né? começa a entender melhor. E lembrando que a ciclicidade feminina, ela independe da mulher ter ou não menstruação, né? Então, aquela Sim. mulher que não tem útero, aquela mulher que não menstrua mais porque já está na menopausa ou por causa de alguma outra razão, ela também pode aí estar. Ela continua sendo cíclica, porque só o fato dela ser mulher, ela já é cíclica, e ela também pode acompanhar aí o seu ciclo. Sim, você colocou uma posição, aquela mulher que não tem útero, né? Para quem não sabe, eu sou acupunturista. E, além dos nossos órgãos físicos, né? Rim, bexiga, fígado, baço, enfim, nós temos os órgãos energéticos. Então, a pessoa que ela não tem mais útero, o corpo dela ainda tem uma memória Daquele. daquele órgão que habitou ali. Exato. Então, o processo continua, né? Eu já recebi essa pergunta antes e nos retiros eu sempre ouço, mas eu não tenho útero. E agora? Eu deixei de ser mulher? Não. Você continua sendo mulher, você continua tendo seus processos normalmente, tendo as suas luas e com órgão energético, tá? Então não se prendam, eu não tenho mais o órgão, ou eu uso DIU, ou eu fiz uma laqueadura, né, que Sim. você para, né, com o processo de produção do seu corpo, mas você continua ainda tendo aquela memória energética dentro do seu corpo, então tudo vai acontecer normalmente, e o importante é você entender isso. Sim, essa mulher que ela não tem aí, né, ela não sangra mais mensalmente, ela pode acompanhar os seus ciclos menstrual pela lua externa, né? A gente sempre fala que temos a lua interna, que é o nosso período do nosso ciclo menstrual, a nossa menstruação, é a nossa lua interna. E a nossa lua externa, que é a lua regente que vai estar lá no céu, né? Nós, mulheres, não só as mulheres, como o homem também, porque somos seres humanos e o nosso corpo é composto de 70% água. Então, a partir do momento que nós somos compostos de 70% água, a lua ela tem influência sobre as águas. Sim, Então, obviamente que ela tem influência sobre nós. Como a mulher ela é cíclica, ela não é linear como os homens, ela acaba recebendo mais influência da lua do que o homem, tá? Então, essa mulher que tem esse problema, ela vai acompanhar aí os seus ciclos pelo calendário lunar, né? E daí ela vai estar vendo aí as suas emoções. E aí vocês vão me perguntar, tá, Fabiana, mas como que eu faço para acompanhar essa minha ciclicidade? Acompanhar o meu ciclo menstrual, tá? De início eu vou te aconselhar o calendário lunar, que é a mandala. vamos postar o calendário depois no feed ou Vamos! nos stories para o pessoal salvar? Sim, sim. Eu tenho um e-book feito para quem quiser iniciante. Vai lá no meu perfil do Instagram e manda um direct que eu mando em PDF para vocês o e-book. Esse meu e-book, eu fiz ele pensando mesmo naquela mulher que quer começar a se conhecer através do seu ciclo menstrual, tá? E eu vou falar aqui uma dica para vocês, que isso aconteceu comigo. Quando eu fui começar a querer fazer essa mandala, eu falava, ai, que coisa chata, eu vou ter que ficar desenhando, pintando. Porque eu era uma mulher com o meu masculino super
exacerbado. Então, essa coisa intuitiva que nós mulheres temos, né, de estar ali conectada com a escrita, com a pintura, isso para nós mulheres é muito rico, é muito bom, a mulher ela é intuitiva e através da pintura e da escrita potencializa isso. Né? Então, e quando você está no seu período ali menstrual, mais ainda que tudo isso aflora. Então, você está ali no seu ciclo menstrual, desenhando ali a sua mandala, pintando, se auto-observando, isso potencializa tudo que você tem ali no seu eu feminino interno. Então, eu, Fabiana, falava, ai, que saco. Ai, eu não vou ficar. Ai, eu não tenho paciência de ficar fazendo código, isso. Então, eu comecei com o planner. Porque eu era. Tem que estar tudo agilizado, tudo muito rápido. Entendeu? Tipo, eu comecei no planner. Coisa que eu acho legal também, sabe? Então, você pode começar através de um planner, anotando, certo? Porque eu comecei assim. Eu fiz assim no meu primeiro mês. Daí, no meu segundo, eu já fui desenhar. E daí eu fiquei um tempo desenhando, eu que coloquei os meus códigos, por quê? Através da mandala lunar, você vai colocar o primeiro dia da sua menstruação, qual que foi o fluxo seu menstrual, né? Vai colocar como que estava o seu sangue, porque a cor do seu sangue É muito é um importante. medidor muito importante da sua saúde como mulher, tá? E também do seu emocional. Sim, na acupuntura a gente fala muito isso. É o sangue mais coagulado, o sangue mais livre. O nosso sangue ele tem que ser um vermelhinho claro, né? O vermelho, vermelho, ó, igual a capa do livro, vermelho, né? Não é aquele sangue coagulado, Escuro. escuro, preto, né? Tem gente que segue aquele sangue preto. Sim. Então, assim, olhar o que que você está estagnando. Como que você está se sentindo, né? Então, quando você vai estar lá na sua mandala, por exemplo, você vai colocar como que tá o seu emocional, como que tá o seu físico, né? Ah, eu senti muita dor no seio, senti indisposição, senti X coisas, enfim. Você vai colocar lá o que é importante para você analisar. Por isso que a mandala, ela é muito pessoal, porque somos indivíduo. E você, como mulher, você tem as suas peculiaridades. A minha mandala é totalmente diferente da Rafa. Totalmente. A minha não é Entendeu? nem mandala. Né? Então já começa daí, porque cada um vai preencher de acordo com o que você quer notar em si mesma. Feito isso, você tem que fazer no mínimo por 3 meses, eu aconselho, para você conseguir se basear. Olha, esse mês eu estava assim na lua nova. Ai, no mês anterior olha, eu estava do mesmo jeito. Ai, na minha fase, no meu período pré-menstrual, foi na lua minguante e eu estava mais quieta. Olha, foi igual ao do mês passado. E daí você vai se conhecendo, porque você pode aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, para você saber qual é o melhor dia para você marcar uma reunião, para você fechar um negócio, porque qual o dia que você vai estar mais ativa, Um dia de né? criar Qual algo. semana você está mais ativa, qual semana você não vai estar tão ativa, entendeu? E você se organiza, e daí a gente entra numa parte que também a gente vai deixar para um outro episódio, que é o de produtividade cíclica, que é Sim, como você ser produtiva através do seu ciclo menstrual, tá? Então, daí, mas esse a gente deixa para um outro gancho. Então, você conhecer o seu ciclo menstrual, ele vai além, muito além de você observar os dias do mês que você está menstruado ou não. Fá, vou pegar dois ganchinhos seu aí. Pegue. Você falou que nosso corpo tem 70% de água, né? Sim. E na lua cheia, quando até as avós, eu quando fui ter meu filho, vai virar a lua tá cheia no céu, vai Sim, nascer. realmente. Por que a lua cheia, né? A lua cheia, ela é gigante e por ela ser tão grande, ela tá mais próxima de nós, então ela movimenta as águas. Por isso que o mar tá Fica mais agitado, alto, a maré sobe na lua cheia. sobe, o nosso corpo se movimenta muito mais fácil para que um parto Aconteça. aconteça, né? E isso é uma questão legal, mas a gente põe em Sim, sim. outro momento, né? A Sim, porque explicação. esse lance do ciclo menstrual, né, como a gente fala muito, né, da influência da lua sobre a mulher durante o seu ciclo menstrual, tem também um significado, né, de você menstruar. Ah, o que é quando eu menstruo na lua cheia? Eu menstruo Sim, na lua crescente. É que são muitos detalhes, então se a gente for ficar aqui, ixi, tem que ser
uma semana, um Tem que episódio trazer por dia mandala, tem que trazer para tudo para ir para ir explicando. explicando. Mas o que eu acho interessante a gente trazer esse gancho de consciência de ciclicidade para vocês é também o fato da gente, como que a gente fica, porque o nosso ciclo a gente falou que é 30 dias, né? Então, vamos supor, no ciclo pré-menstrual, no seu período, desculpa, pré-menstrual, você vai estar de um jeito. No seu período menstrual, Ixi, você vai estar de outro. Na sua fase pré-ovulatória, você vai estar de outro jeito. E na sua fase ovulatória, você vai estar de outro jeito. Então, no mês, nós somos 4 mulheres diferentes, né? Por exemplo, Rafa, como que você fica na sua fase pré-menstrual? pré-menstrual? É. Misericórdia. Tenho vontade de entrar dentro de um casulo, ficar no meu quarto, ficar sozinha. Eu tenho essa necessidade e é muito engraçado, porque quando eu entro nesse processo de pré-menstruação e menstruação, parece que a minha agenda faz assim, ó, sobe todo mundo. É impressionante. É o momento que eu gosto de ficar sozinha, é o momento que eu gosto de deitar no sofá ou assistir uma série que vá me trazer algo, ou comer, né? A gente acaba descontando um pouco na comida, mas é o dia que eu não tenho vontade de ir na academia, não tenho vontade de me encontrar com ninguém, eu não tenho vontade de sair de casa. Mas esse é um processo meu, né? O meu, Rafaela. Pegando um outro gancho da Fabi, eu só tô pegando o gancho hoje. A Fabi tá Pega, aqui, ó, desenrolando. Sobre a mandala. Fá, 2 pontos. A fale. gente podia fazer um encontro, caso se vocês se interessarem em entender mais sobre a mandala, ciclo da luas, manda para nós, a gente pode fazer uma roda, né, Fá? Então, a Para fazer gente um dia só disso? na verdade, assim, já vou dar um spoiler, porque a Rafa tá sendo. Eu Não. vou dar um spoiler, porque ela fala que eu sou do tipo que eu falo mais que ouço, então eu vou honrar essa parte agora. Vou dar um spoiler. Nós, a gente já tá com um cronograma aí de encontros de mulheres, né? Então vai ter vivências, vai ter alguns círculos, e vamos trazer alguns workshops. E dentro desses workshops vai ter aí um próprio para a gente estar trazendo essa consciência da ciclicidade feminina junto com a produtividade cíclica mais completa para vocês. Isso, mais Tá? fácil, né? Isso. E daí o que vocês podem fazer? Quem tem interesse já pode ir mandando pra gente no direct. Ah, eu tenho interesse, que a gente deixa lá numa pré-lista, tá bom? E daí quando a gente for lançar, a gente já manda em primeira mão. Ou se não, também, vocês podem estar mandando tanto no direct como lá no meu perfil do Instagram, quando você entrar no link da minha bio, vai ter um grupo do WhatsApp. Né? Lá nesse grupo meu do WhatsApp, a gente vai colocar lá também a nossa futura agenda de ciclos. Então, quem tá lá, normalmente é quem tem interesse aí nesses eventos. Então, Sim, pode também estar entrando lá ou manda para nós no direct. sim, aí fica mais fácil, né? É. Né? E outro gancho, Fá, ainda falando da mandala, a Fabi tem mandala. Eu, Rafaela, não tenho mandala. Tentei fazer essa tal mandala, fiz os 3 meses, a minha vontade era de catar a mandala e rasgar e jogar fora. Porque eu não me adaptei com a mandala. E isso não quer dizer que ela não tenha conexão com o feminino dela e que ela não acompanhe o seu ciclo. Não, sabe como que eu acompanho? Eu tenho uma agenda, como se fosse um planner, Sim. né? E ali eu marco as minhas coisas do dia. Ah, hoje é dia tal, hoje é dia 2 de maio, eu acordei, hoje de manhã eu tava bem cansada, né? Acabei de chegar do retiro em Minas Gerais, então vim dirigindo, então tava bem cansada. Acordei, fiz as minhas coisinhas de manhã e fui lá e anotei. Além da agenda, eu tenho no celular um aplicativo que chama Clue. O Clue, ele marca certinho também o meu período menstrual, o meu período que eu estou, período fértil. E ali eu vou olhando, hoje desceu hoje, né? Deixa eu lá marcar que desceu hoje também lá no aplicativo para ele ir fazendo o meu calendário também lá. E lá a gente consegue colocar as emoções. Se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô em êxtase, se eu tô cansada, qual é o nível do meu ciclo, se é pouco sangue, muito sangue, médio, se eu tô com cólica, se eu tô com dor de cabeça, se eu tô com sono. Então, eu consigo fazer tanto no celular, se eu precisar, quanto na minha agenda. Então, para vocês verem como é muito de peculiar, né?
de mulher para mulher. Marisa. Nem foi combinado isso, gente. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu não funciono com agenda. É um parto eu fazer anotação em agenda. Desde que eu sou novinha. Você, quando era novinha, você gostava de escrever em agenda? Amava. Eu tinha aqueles Então. caderninhos. Quem tinha aquele caderninho, né, de fazer resposta? O que Gente. você acha da dona do caderno? Quantos anos? Eu era Signo? péssima, eu não tinha paciência para essas coisas. Adorava isso. Eu não, Eu eu tinha era um monte de péssima. caderninho. Então, eu não funciono com agenda. Eu tentei o ano passado comprar uma agenda. Pergunta quantas vezes eu escrevi na agenda. A agenda tá lá novinha. Até porque nas nossas reuniões, a única que Você leva chegava com o caderno era eu. Não, eu sou péssima. Então, assim, coisa que eu também tô procurando me organizar melhor. O que tá funcionando muito para mim, que eu gosto de fazer, porque cada mês, que nem eu falei, gente, vocês vão começar a se observar e vocês vão que vocês alternam aí. Até mesmo porque, dependendo de como foi seu dia a dia, né, a sua semana, isso também vai, né? O externo da sua vida, do seu dia a dia, também vai impactar, né? Nossa, Então, nem impacta fale nisso, muito. impacto. Então, que nem assim, eu às vezes, compromissos de trabalho, ideias minhas, eu colo no post-it. Eu sou doida do post-it. Tudo na parede do meu escritorinho na minha casa fico tem post-it. E a mandala, como eu disse, eu comecei no planner, depois eu comecei a desenhar ela, porque eu estava numa fase de querer despertar um pouco mais esse lado intuitivo, de conexão, e depois eu voltei pro planner. E para mim, o planner funciona melhor. Mas eu vou dar uma super dica para vocês, para quem aí tá com interesse. Tem uma empresa que chama Mandala Lunar. É uma agenda. E ela, além dela ser uma agenda, ela já vem com os calendários. Não, é muito importante a pessoa, que nem, não deu certo pra mim a mandala, mas eu tentei. Eu fiz os 3 meses pra mim entender, tá? Sim. Então, quem tá nesse processo, faça a mandala por 3 meses. É muito importante. Aí depois você põe o seu jeito. Tem gente que cola post-it, né? Sim. Risca, marca com uma caneta marca-texto. Enfim, cada um vai se adequando até a sua realidade, seu dia a dia, seu momento. Aí fica a critério, mas a mandala, as 3 primeiras, é muito importante, né, Fabi? Sim, é muito importante, porque assim, nós, que nem eu, por exemplo, eu não tive essa consciência, né? A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, me deixou ótimos ensinamentos. Só que ela também não teve esse ensinamento sobre o que que era. A gente só sabia quando menstruou, ficou mocinha. Ai, Fabi, vamos entrar nesse gancho? Você Conta pra nós um menstruou. pouquinho aí, com É. quantos anos, como foi essa experiência, a sua primeira menstruação, o que você Então, achava eu disso? demorei para ficar mocinha. Ai, mocinha. Eu Ai, que fui belezinha. Ai, eu fui ficar mocinha, eu tinha 14 anos e meio, já quase 15. Eu fui uma das últimas das minhas colegas, eu me sentia até diferente, porque estava todo mundo já, né, ficando mocinha e eu não. Então, assim, eu demorei. Então, tipo, não tinha, assim, nada, nenhuma informação de como que funcionava. Ai, menstruou, ficou mocinha, compra absorvente e tal. Quando você for ter relação sexual, toma anticoncepcional, porque vai prevenir algumas doenças ginecológicas, cistos, enfim, e também vai te prevenir de uma gravidez. Indesejada. É isso a informação que a gente tinha, acredito que muitas de vocês também. E hoje, como eu tenho uma nova consciência, eu até esqueci de trazer. Eu comprei um livro, que nem eu tenho uma filha, né, de 13 anos, a Isadora, e para a Isadora eu já passo essa consciência para ela. E eu comprei um livro, né, que depois eu vou colocar nos Posta lá nos stories do Pode stories. Ciclar para vocês, para quem é mãe, quiser trazer isso para suas meninas. Dá gancho já. Já, Gente, ó, esse livro se Lua chama Lua Vermelha. Vermelha. Muita gente, quando vem conversar, tem amigas minhas que têm filha mulher, e eu tô acabando indicando ele, porque ele fala muito do tabu da menstruação. Sim. Até para pais, mães, para acolherem esse momento. Para você mulher que quer começar a entender mais sobre. Sim, aqui fala dos arquétipos Sim, também. é bem É completo. bem completo e é muito baratinho. É. Muito baratinho, vale a pena. Então, daí eu comprei um livro que é feito para as meninas quando entram na fase menstrual. Olha. Então, cada capítulo ele tem uma mandala
para a menina preencher, e ele vai explicando para elas de maneira bem lúdica, bem jovem, né, o que significa cada fase, qual que vai acontecer com o corpo dela, com as emoções dela. É muito legal. É uma editora que eles fazem esse livro e é algumas edições, acho que é uma vez por ano que sai. Olha, E é sob encomenda. Eu sei que a Isadora, né, ela ainda nem chegou nesse estágio, ela vai matar de eu estar falando isso no podcast. Mas, Isadora, mas aguenta aí. aguento o reggae. Mas eu comprei para ela o ano passado já, eu dei ainda de Dia das Crianças para ela, né? Porque eu falei, ela, ai mãe, eu falei, não tem problema, quando chegar a sua vez, vai ter. Porque além de eu ser mãe e trazer essa informação para ela, é bacana também, né? Além de incentivar a leitura, a gente sabe como que funciona o adolescente, né? Não vai a maioria ter paciência de desenhar lá a própria mandala. Então já vai vir para ela preencher e eu posso estar fazendo isso com ela em conjunto, que eu acho muito bacana aí para as mães de meninas, né? Vocês viverem esse momento junto. Há muitos anos atrás, né? Vamos falar aí, ai, milenar, né, gente? A primeira menstruação era uma coisa comemorada, principalmente nas tendas, Ai, nem me né? fale disso, de celebração. Era celebrado nas tendas, porque realmente, para a mulher, isso é algo, é uma manifestação do poder intuitivo, das potencialidades dela, do eu mulher dela, é um marco na vida, é uma transição emocional muito grande para a menina, né? Deixa de ser menina para virar mulher. Então, isso era celebrado. Até eu, Fabiana, eu tenho aqui na minha mente de trazer um círculo justamente para as mães e para as meninas, né, Que entraram nesse que entraram processo. nesse processo. A Isadora, quando eu faço círculo, ela vai comigo, né? No Vai último ela mesmo. foi, ela gosta. Às vezes ela fica meia inibida um pouco de participar, tal, mas ela vai. Então, tipo, eu falo, poxa, eu tenho vontade de fazer isso para ela, né, que é minha filha, para ela estar aí, e também abrir para outras. Então, também é uma coisa aí que estamos trabalhando. Trabalhando, estudando, vamos analisar como vai ser, né? Sim. É, E que você, bom que o seu Rafa? processo não foi tão traumático, né? Não, o meu não O foi. meu, Foi bem. Minha gente, mãe é muito prática, minha mãe é que nem eu. Sabe assim, foi prática. Agora tem gente que sofre, né? a minha mãe ela é prática porque ela também é leonina, né? Olha, minha mãe é de câncer, meu inferno astral. Câncer é inferno astral de leão, sabia? Ah, é? Opa, Jesus. câncer é inferno astral de Olha, leão. já descobri uma coisa, porque que algumas coisas no ano passado aí, tipo, Não não rola. Não, rolou. não, 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 não. Câncer com leão não dá. Mas vamos É, voltar aqui, né? Deixar pros... não vou perder o Não vou gancho. perder o gancho. Foco. A minha foi assim, pra mim, hoje eu vejo o quanto foi difícil. Eu menstruei no dia do meu aniversário de 10 anos. Novinha, Rafa. Era a minha festa de aniversário. Presente. Você foi Não, mais ou presenteada. menos, né? Porque todo mundo viu. Ah, Todo foi mundo ficou sabendo. traumatizante. Então, assim, tinha amigos, né? Na época era tudo criança, todo mundo ficou sabendo, todo mundo tirava sarro. É porque E, naquela época, né? então, assim, sempre foi algo que a gente esconde, né? Tem vergonha de Não, falar. você vazou na calça, Vazou na menstruação. calça, tipo, todo mundo da festa viu, tinha família, então todo mundo Era ficou uma sabendo. vergonha enorme, né? A gente sair, Era uma vergonha enorme. Minha mostrar mãe o ficou super feliz. absorvente, mostrar o absorvente. Ai, Nossa, você alguém sai e coloca o vê. absorvente no bolsinho, É um assim. negócio que você tinha que esconder. Mas eu, desde quando eu menstruei a primeira vez, a minha menstruação, as minhas cólicas, tudo era muito intenso. Eu não tinha uma menstruação de 5, 7 dias, que hoje eu tenho, que é o normal, né? O mais normal, né? Falando, né? Eu tinha menstruação de 10, 12, 15 dias menstruando. Era uma cólica infernal. De minha mãe ter que me levar para o hospital para tomar Buscopan na veia, de eu ficar muito fraca, porque não era pouco sangue que saía, era muito sangue que saía. E com acho que 11 para 12 anos, aí a médica resolveu introduzir o anticoncepcional. Então eu comecei a tomar anticoncepcional muito nova, Muito mesmo. muito nova. Hoje, eu vi o quanto. Hoje não, né? Acho que 5 anos atrás. É, pelo menos são 5 anos.
há 5 anos atrás, né, eu só parei de usar anticoncepcional quando eu engravidava. Quando no período que estava grávida. Porque eu não parava. Eu odiava menstruar. Falava, graças a Deus, tá acabando a pílula, vou emendar outra em seguida, não vou menstruar. Porque eu odiava. Odiava mesmo. E falo isso hoje com Acho maior que tranquilidade. 90% das mulheres Odeia. não, as que ainda não descobriram o quanto menstruar é maravilhoso. Você vai falar que eu sou louca? Quem, É louca. Mentira, né? gente. É muito É, bom. É muito importante você entender o processo faz do parte da motivo da. sacralidade feminina Sim. isso. A maioria que ainda não tem essa consciência, não despertou para esse processo de autoconhecimento, ela não vai ter boa relação com a menstruação, porque ela não Não. entende a utilidade daquilo. Então, eu não tinha, né? A única coisa que eu ouvia era o quê? É normal, você é mulher, tem que usar anticoncepcional, tem que usar. A minha mãe, gente, ela não deixava eu usar OB, porque senão eu ia perder a Perder a virgindade. virgindade. Ela sabia. Mentira. Mãe, desculpa. Corta, corta. Corta. Diretor, corta essa parte. Boninho, Por minha mãe não favor, precisa ouvir. corta! Mentira, não corta não, pode deixar. Ah, já saiu de casa, já Já pode saí, deixar. já. Já tem filho, já tá. Ah, hoje ela já Cavalo sabe tudo véia. isso. Deixa eu saber agora. Mas a minha mãe não deixava eu usar OP, porque o absorvente pra mim me fazia muito mal. Posso te cortar? Antes que eu esqueça que eu tenho TDAH? Fale. Vou cortar, só, mas não deixa eu. Não perca o fio da meada. Vocês sabiam que o câncer de colo de útero, você só tem histórico de câncer de colo de útero depois que surgiu o absorvente descartável? Sim. A quantidade de Antes, química que ele tem. o produto, eu não vou lembrar o nome agora, que tem no absorvente, né, para não dar. Ele que faz ter o odor do sangue menstrual. Porque o sangue, ele não tem cheiro O ruim. seu Tem cheiro de sangue. menstrual não é fedido. Ele tem o cheiro de sangue normal. Que você cortar o dedo, vai ter cheiro de sangue. Normal. Não é, a menstruação, ela não é fedida. É aquele monte de componente que tem ali, que deixa, e também traz doenças ginecológicas para a mulher. Claro que também tem muitas, né? Praticamente a maior parte das doenças ginecológicas femininas tem fundo emocional. Sim. Na verdade, Né? toda doença, ela tem um fundo Todas. emocional. Mas isso também corta aí, vai ficar para uma outra parte. Era só para falar para vocês que o câncer de colo de útero, os indícios dele só veio acontecer depois que surgiu o absorvente descartável. Por E isso que tem aí o absorvente. Hoje em dia tem absorvente de tecido, tem o o coletor, coletor, tem tem o aquelas disco. calcinhas, tem as calcinhas, né? Como é que chama? Tem as calcinhas mesmo, que ela é uma calcinha mesmo com um absorvente de Isso, tecido. não Então, deixa transpassar, né? Não vaza. não Vamos dizer vaza. assim. Né? E daí você vai usando aí aquilo que você se adequa melhor. Eu já tentei o absorvente de tecido, me adaptei com alguns, uns não. O coletor eu ainda não testei, você já, né, Já. Rafa? Então, assim, eu ainda estou, por enquanto, eu uso de tecido, mas eu tô aí testando algumas outras coisas. Mas só queria fazer esse adendo. Volta aí, A Rafa. TDAH aqui perdeu. Aonde eu parei? Diretor? Não, a gente volta. Calma. A sua mãe não deixava Ah, você não usar deixava eu usar. absorvente. Então, aí além de menstruar 10, 15, depois eu parei de menstruar todo esse tempo, eu usava anticoncepcional, eu tinha que fazer banho de assento. Todo mês. Que bom. Todo mês, porque eu não tinha condições. Ai. E isso era muito ruim. Porque eu não podia, eu tinha que sair de ficar preocupada com o absorvente, eu preocupada com Tudo. com tudo. Por né? isso que você detestava também. Eu detestava, Além de é ter óbvio. vindo no momento inapropriado. Inapropriado na minha vida. Não era. Não Podia era. esperar acabar a festa, né? O Podia corpinho. esperar, não. Ele não Não. esperou. Ele veio, pum. Leonina tem que destacar, então é agora que você vai ser a rainha da bateria. Vai lá, majestade. Vai lá, majestade. Apareça. Apareça. E foi assim. E há 5 anos atrás, que eu tava falando dos 5 anos atrás, eu tive uma trombose. E foi a partir da trombose que eu tive que parar com o anticoncepcional. Olha só. Foi só a partir daí que eu falei, nossa, eu vou ter que menstruar agora. Ai, que saco. Vou ter que me dar bem com essa coisa aqui. Eu vou ter que aceitar esse treco aqui, tá tudo certo, né? Todo mês eu olhava lá,
tá chegando de Ai, menstruar. que tortura. Que tortura. Era assim. Era horrível. É, gente, não é fácil. E até mesmo, gente, para o homem compreender. Então, é bom até, gente, coloca aí o Pode Ciclar para os meninos da sua vida ouvir, para os homens da sua vida ouvir. A produção nossa é toda masculina. To- Eles já estão aprendendo muita coisa aqui. Olha já, lá, ó. eles vão sair craques. Vão sair craques daqui, vão entender a Vão. mulherada. Porque o Pode Ciclar foi feito para isso mesmo, né? Não queremos segregar, é agregar, né? Então, ele é feito aí tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. E agora, Fá? O que a gente precisava falar mais? Eu Tá falei, faltando alguma coisa? eu ia dar o gancho do retiro, né? Verdade, a Rafa chegou de um retiro. Foram 3 dias, né, Rafa? 3 Só de dias. mulheres, porque assim, gente, tem diferença de círculos de mulheres, tá bom? Os círculos, normalmente, que nem os que eu faço, são círculos que têm duração de. Depende, tem vivências que são feitas só para as mulheres, que duram 2 horas. Tem círculos que duram 4 horas. Tem círculos que duram 6 horas, 8 horas. Depende do que vai ser explorado naquele encontro, tá? A Rafa, ela foi para um retiro que era só de mulheres, onde explorava aí, né, Rafa, a conexão com o feminino e o resto que ela vai contar agora, porque ela que estava lá e não eu, né? Eu tô querendo falar, né? Do que ela foi fazer no final de semana. Então, gente, muita gente fala, o que você vai fazer nesses lugares, né? Vai tirar roupa, vai entrar em cachoeira pelada. Não, gente. Vocês se depilam? Eu já recebi essa pergunta depois que comecei a trabalhar com o feminino, se eu ia parar de me depilar, né? Tá tudo em ordem. É que eu tô de cabelo preso hoje, né? Mas quem assim me vê ao vivo, além de eu ser muito mais bonita ao vivo, mas deixa isso pra outra hora. Quem me vê assim ao vivo vai ver que o meu cabelo, eu tô fazendo transição porque eu resolvi aceitar os meus brancos. Porque eu nunca Só a Fabi. gostei. Só a Fabi, eu Só não. eu não tenho paciência com ficar indo em salão mexer em cabelo. Eu sou super vaidosa, mas pra isso eu não tenho paciência. E daí eu cheguei num ponto que eu comecei a falar, meu, mas por que eu pinto o cabelo? E eu vi que eu pintava o cabelo por causa mais dos outros que por causa de mim, porque eu mesmo não me preocupava com o meu branco. Falei, não, eu vou deixar ele, vou assumir meus brancos. Então, meu cabelo, ele tá saindo a tintura e aqui já tá a raiz já mais escura com os brancos, né? Você tá com Então, luzes natural. são luzes naturais. Então, eu estou deixando, mas também se semana que vem eu mudar de ideia e quiser pintar, eu pinto nada. Tá tudo bem. Somos de lua, A né? partir do momento que virar a lua dela, ela vai falar, eu vou pintar porque eu não quero mais esse branco aqui na minha Então, cabeça. tipo, tinha gente que falava, lá, agora ela já nem vai mais pintar o cabelo, Não, você não vai se depilar mais. né? Então, tipo assim, gente, o feminino não tem nada Nada a a ver. ver, tá? A gente se depila. Não ficamos pelada nos círculos, como a Rafa disse. Tem retiro, esses retiros que são de mais dias, que são em locais que tem natureza, existe a possibilidade de quem quiser ficar nua, fica, porque Sim. tá só entre mulher, então pode ficar à vontade Não quem quiser. tem homem no meio. São os retiros femininos, é proibido homens, né? Em qualquer situação, é Os círculos proibido também. homens. E é muito gostoso. Eu amo estar em retiro. Ah, mas o que acontece? Gente, falar aqui vai ser muito vago perto do que é você experienciar isso, né? Foram 3 dias, eu cheguei lá na sexta-feira à noite, vim embora ontem no final do dia, mas foram assim 3 dias de muito rezo, muita conexão, muito acolhimento, a escuta amorosa, que foi o que eu falei no início, uma olhar a outra como um ser único, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, vamos supor, olhei a Fabi Já olha com aqui, julgamento. com o cabelo branco, nossa, tá relaxada, né? Mas eu não sei a história dela, eu não sei que processo ela está passando nesse momento. Então a gente olha uma outra mulher com julgamento e tá na nossa essência hoje atual isso, o julgamento, né? E nesses retiros a gente acolhe todas, porque todas, a maioria, né, vem em busca de entender o seu feminino, de entender qual é o seu propósito na vida, por que veio mulher, né, e não gosta da sua menstruação, não gosta do seu corpo, não aceita o jeito que é. Relacionamentos abusivos,
Ou ela também tem casos, né? Eu acho que eu vi só uma vez só que a mulher ela se reconheceu como um ser abusivo, né? Ela era abusiva demais no relacionamento dela, só que ela não tinha a confiança que ela precisava. E nesses retiros a gente faz rodas com tambores, com fogueira, a gente coloca em papel a nossa intuição, os nossos desejos, as nossas metas, o que é ser mulher. Então, traz dores, às vezes, de mãe, É um de resgate, pai, né, Rafa? é um resgate. Então, a gente entra em certas conexões, né, que vai trazer alguma memória de mãe, alguma memória do pai. Por que que ela entra em certos relacionamentos, entender a figura do pai. Aí a gente já está entrando num momento de Isso. constelação, né? É, porque você acessa a sua criança, né? Você acessa a sua Interior, criança ferida. ferida. Então, assim, tem um momento que é o tal momento que todo mundo fala, né, de estar pelada, que é o momento da cachoeira. Mas o ser mulher é estar 100% em conexão com a natureza. Por isso que existe a cachoeira. A lua, né, as águas, correr das águas tem muito a ver com o nosso correr emocional, com o nosso correr, né, menstrual de O descer, gerar. o gerar, né? A cachoeira, ela gera movimento. Você não tá vendo a nascente dela, você não tá vendo para onde ela vai. Então, é um ciclo infinito. A natureza, ela tem o gestar, o parir e o nutrir. Assim como nós mulheres, Sim, né? A nossa natureza é a nossa assim. natureza natural. Então, a mulher, ela faz muita, ela tem muita conexão com a natureza. Por isso que estar, quando você adentra no seu feminino, automaticamente você começa a potencializar o seu contato com a natureza, Sim. né? E é muito legal que, além de todos esses processos, que nem a Fabi agora deu o gancho da natureza, toda a alimentação, nesses 3 dias, ela é 100% vegana. Ah, mas que coisa chata, eu como carne, eu não sou vegana. Eu não sou vegana. Mas a gente começa a entender o porquê disso. E sim, porque toda alimentação, ela é uma medicina, ela é algo sagrado. Ela veio do gerar, ela veio da terra. E ela Então, está aí para nutrir. ela vem para a gente colocar a nossa nutrição para dentro, né? Com o que que eu estou nutrindo o meu corpo? E, gente, tem um ponto que é muito louco nos retiros. Eu não estava em período menstrual, já tinha passado meu período menstrual, já foi. E desde o primeiro dia que eu cheguei lá, até a hora que eu saí de lá ontem, mas uma cólica, uma dor baixo ventre. Mas é porque o nosso útero, ele sabe que o útero, vou aproveitar esse gancho, o útero, ele é o segundo coração Da da mulher. mulher. E o nosso útero, ele carrega memórias, tá? O seu útero, ele tem memórias, ele guarda emoções, tá? Então, por isso que quando você tá nervosa atrás da sua menstruação. Ah, o seu sangue menstrual muda a cor, coagula, enfim. Por isso que tudo que acontece com o emocional da mulher, ele vai afetar o útero dela, porque o útero ele guarda as emoções, né? Então vai acabar desregulando a menstruação. A coagulação do sangue, a cor do sangue muda, às vezes tem mais coágulo, às vezes não. Tem muita dor, cólica menstrual ou não, porque tudo está atrelado ao útero, ao ventre. Sim, Eu tenho uma vivência que eu faço que chama reconsagração do ventre, que é uma limpeza que a gente faz das memórias que o uterinas. ventre carrega. E essa vivência é muito forte, porque é isso que você falou. Sim. As mulheres que participam, acontece às vezes antecipar o ciclo, de sentir muita dor, porque a gente acessa nessa vivência de reconsagração do ventre, a gente acessa a criança interior, a gente acessa as metas, o que a pessoa, como ela se via e o que ela projeta para ela Uhum. mesma, né? Então você mexe com muitas emoções, né? O tempo todo.
é um processo de autoconhecimento que acontece de maneira sutil, porque é sutil, Sutil. mas o impacto é muito profundo, né? Tanto que quando a gente tem essas vivências, eu até dou algumas, quem já participou vai saber do que eu tô falando, eu sempre mando umas orientações, porque tem alguns processos de catarse, que a gente chama, Sim. que as mulheres podem acabar tendo, né? Porque mexe muito, né? O nosso emocional está atrelado ao nosso físico. Então, às vezes, dor de cabeça, a pessoa começa a ter cólica, mas nem tá no período do ciclo. Então, Tudo e isso. assim, dentro do retiro eu tava super bem, eu só estava com esse incômodo. E o que que eu parei para perceber, Fá? A gente acaba pegando, porque como a gente tá em Numa círculos, egrégora, numa egrégora, a gente abre tanto o nosso coração para ouvir a outra, você sente a dor do outro em círculos e em em retiro, estão círculos todas conectadas conectadas. de maneira muito intensa. Muito. E é isso que eu passei a entender. É. Outras acabaram menstruando lá mesmo, e já tinha menstruado, menstruou. Eu só tive muita cólica e muita dor baixo ventre. É. E foi muito lindo, muito lindo. Você, mulher, que tem vontade de participar, entender, Aguarde conhecer, nossa agenda. aguarde nossa agenda. E faça. Se a gente E não tiver faça, agenda com nós, vai em faça. outros, pede opinião para mim, para Fabi. Ó, A gente retire. conhece. Você que nunca teve essa. Aí fica, não sei o que a Rafa acha ou não, mas uma opinião particular minha. Eu acho que para quem nunca adentrou nesse universo, eu acho interessante começar com um círculo, né? Um pouco mais, sei lá, na sua região, se você souber de algum encontro de mulheres que tenha. Para quê? Para você ir se familiarizando, né? Com toda a conexão que rola, com os temas que são abordados, com as vivências que serão, porque cada círculo é um círculo. Se eu fizer um sozinha, vai ser de um jeito, se a Rafa fizer um sozinha, vai ser de um jeito, se a gente fizer um junta, vai ser de outro jeito. O da Maria, que trabalha com o feminino, é outro tipo de círculo. E daí, porque para você ir experienciando, né? Aí sim você pega e vai para um retiro, né? Eu fui por eu fui em Eu fiz o pouquíssimas inverso. rodas, eu acho que eu fui em umas 3 rodas e já fui direto pro retiro. Porém, o meu primeiro retiro foi traumático, né? É. Foi traumático. Então, eu já fiz Foi o traumático totalmente porque eu contrário. caí no meio da Chapada dos Veadeiros. Ai, eu lembro. Mas ela Gente, foi no negócio, primeiro retiro dela, não. A Rafaela, ela não tem parâmetro. Sabe aquela pessoa 880? É ela. Ela não tem meio termo, não. né? Ela viu um negócio, ai, eu retiro nossa aventura, Chapada dos Veadeiros, vou. O Vou. negócio era armar uma barraca no meio da natureza, Morruts. total crudes. Os crudes, praticamente. E ela foi. Fui feliz da vida, gente. Mas eu fiz Mas foi conexões incrível. maravilhosas. Mas foi incrível também. Fiz. Foi Foi incrível. maravilhoso. Foi Eu incrível. conheci a Chapada dos Veadeiros, gente, eu saí daqui de ônibus. 300 mil horas de ônibus, sozinha, sem conhecer ninguém. Vambora. Seja o que Deus quiser. Cheguei em Brasília, peguei Fui. carona com a pessoa que hoje eu tenho conexão, que são 3 meninas que me acolheram. Teve o acolhimento, teve o olhar da empatia, né? Gente, eu caí no meio da Chapada dos Veadeiros, num lugar totalmente. Não tinha banheiro. Tinha banheiro, mas era só pra tomar banho. Pouca água. Você não podia. Xixi, cocô era na mata. Mas até aí, fazer xixi, eu sempre fui uma pessoa que nunca liguei muito pra isso, pra xixi, né? Ah, qualquer cantinho eu ia lá e faço xixi, se tô com vontade. Mas o número 2 é difícil, né? Ah, Não falei, eu não vou fazer na mata, nem que me paguem. mas tinha que fazer. Não fiz. Eu fui acolhida pelas meninas. Voltou entupida. Não, eu fui na Voltou quinta-feira. entupida. Não. Graças a Deus, as meninas me acolheram e eu consegui ficar 2 dias Ela ali bem pegou tranquila. o carro, foi pro centro da cidade, achou uma mercearia e fez aposto. Não, eu fui pra casa Não. dela. Eu fui pra casa. Olha, gente, olha a minha cabeça. Eu saí de Sorocaba, fui pra Chapada dos Veadeiros, um lugar aleatório, onde eu passei fome, sede. No limite, ela No viveu no limite. limite. Essas 3 meninas me acolheram, né? Aqui foi a Denise, a Aline e a Elaine, 3 meninas maravilhosas. Tenho contato com elas até hoje. E ela me levou para casa dela, né? A Elaine mora na Chapada dos Veadeiros e ela me acolheu na casa dela. E depois eu fui para uma festa na Floresta, que foi muito legal.
Mas a parte mais engraçada foi, eu voltei com mais de 300 mil carrapatos no corpo. Além de passar fome, não comer cebola, Viveu no limite. não tinha banheiro. Você já pode se inscrever para o próximo No Já. Limite, Rafaela. Eu acho que é o jeito de ficar famosa, É né? o É jeito. o jeito, vou pro Pronto. No Aí você já, Limite. já divulga o Pode Ciclar também Então, lá no Limite? esse é um gancho que eu queria dar. Tomem cuidado onde vocês vão. Não vai ter lugar para você fazer cocô e você pode voltar com carrapato. Entendeu? Ah, e o problema não era só isso, gente. Tem mais. Tinha homens. Homens, como que você vai no mato, no banheiro, com homens rodando o sítio, a mata, pra lá e pra cá? Eu não sei se eu tinha medo de cobra, de onça, De homem. sapo ou de homem. Eu falava, gente do céu, pra onde eu vou? Onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Mas é isso, Foi uma gente. aventura. Tomem cuidado nas rodas que vocês Se vão. informem, gente, é Se verdade. informem. E olha, essa rota que eu fui lá, tinha assim, 10, 12 mil seguidores a página, muitos comentários, era uma divulgação patrocinada. Então, assim, você não vai desconfiar. É. Era assim, uma galera grande, um grupo grande, uma fala amorosa. Você fala, meu, vai ser maravilhoso, vou estar na Chapada dos Veadeiros, o lugar é mágico. Vambora. Não, não foi legal. Querem um retiro legal, querem rodas de mantra também. Tirando o meu e da Fabi, que a gente vai começar a montar Não, aí. a gente conhece pessoas incríveis, a gente indica para vocês. O retiro que eu fui foi da Camila. Se vocês quiserem, eu posto lá o link dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu É um aprendo amor. Eu já fiz muito. mentoria com a Cá também. Eu aprendi muito com ela sobre o feminino. Muito. Então, assim, os 2 últimos retiros que eu fui foi dela. Então, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, que eu vou levar pra vida. A Fabi, com certeza, também vai. Ela é Então, incrível. se atentem às rodas. Roda aqui mesmo, tem umas bem difíceis também, viu? Tomem cuidado, né? Para onde você solta, porque nessas rodas a gente solta o que tá lá dentro. O que a gente não consegue nem falar para nós mesmos. Às Porque vezes, dentro dos círculos tem algo chamado, que é todo círculo que você for, que é a roda de partilha. E quando a gente fala que a gente está numa egrégora, né, a nível energético, você está conectado com aquelas pessoas e partilhando da mesma energia, né? Então, ter cuidado também, lógico, que às vezes você não vai acertar de primeira, né? Até você achar um grupo que você se identifique, você vai passar por vários. Como você pode ser aquela pessoa que gosta de ir em vários círculos diferentes, tá tudo bem também. Né? sim. Eu, por exemplo, eu fui primeiro participando de rodas, mas foi porque eu era, meu masculino, eu era um menino, em forma de menina, né? Assim, Uhum. trabalhava no mundo corporativo, era cargo de liderança, então eu tinha o feminino bem em desequilíbrio. E um dia eu fui para Belo Horizonte, porque tinha uma unidade lá, e eu tava no hotel sem fazer nada. E daí eu vi umas mulheres Vambora. de vestido, tal, não sei o quê. E daí eu fui parar, tomar um café ali no hall do hotel. E eu perguntando, que vocês estão lindas, né? Porque eu faço, me converso fácil com as pessoas, né? Eu também. A gente tá indo pra uma roda, não sei o quê, vamos, você não quer ir? Daí eu falei, mas tem que ir de vestido? Porque eu não tinha, né? Eu vivia de viagem de Terno. trabalho, era aquelas calças flare, salto. Eu fui, gente, eu era a única no círculo de calça flare, salto. Mas estava tudo bem, Fá. Mas estava tudo bem, mas foi o primeiro contato que eu tive. E eu vi aquilo, eu achei lindo. É lindo, gente. E Vocês eu não têm nem noção. imaginava que um dia eu estaria aqui hoje. Porque isso foi o quê? Em 2013? Olha, tem tempo. Tem tempo. Eu não, gente. Eu Quase 10 comecei anos. em 2019. Foi quando começou a vir muito despertar para mim. Tanto sair do mundo corporativo, comecei a trabalhar com as terapias. E foi a partir de 2019 que muita coisa mudou. E daí Quem depois conheceu disso... lá atrás é uma hoje. Não, Os ranços continuam, tá, gente? Não tô nível elevado, não. Não virei Buda. Não quero virar Buda. Não Essa não é somos minha. perfeitas. Não somos perfeitas. Mas o meu Longe de pensar, tudo mudou pra você também, Fá? Mudou bastante, né? Nós mudamos a cada novo ciclo. Né? Sim. A cada novo ciclo, nós estamos aí ressignificando alguma coisa em nós. Então, nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? Lógico que se você for ver quem me conheceu em 2018, 2017, hoje eu já sou... Porque a transição de carreira, para mim, ela se deu mesmo em 2019, né? Que foi quando eu fui mãe da Luísa.
que eu parei com o mundo corporativo e esperei passar esse tempo da maternidade para eu poder aí iniciar de bravo mesmo, só para as terapias, porque a Rafa vai concordar comigo. Quando a gente entra nessa parte das terapias integrativas, holísticas, nesse universo, a gente primeiro fica atendendo um monte de gente de graça, Muita. né? Até a gente entender que aquilo é um dom, uma vocação sua, é o trabalho, a sua profissão, vai um tempo, né? Então, tipo, por mais que eu fosse do mundo corporativo, eu trabalhava com desenvolvimento pessoal, então eu tinha já tinha alguns cursos que iam para a área, né? PNL, mais algumas outras coisas, e também tinha alguns cursos da área holística que a gente acabava fazendo para amigo, essas coisas. Enfim. Então, depois da maternidade que eu fiquei de fato nessa profissão. Mas antes eu já tinha umas vivências, né? Algumas vivências aqui, outra ali. Antes de eu entrar, tem uma colega minha, profissional de Sorocaba, que ela já fazia círculos de mulheres, ela fazia na casa dela. Ai, que Então delícia. eu ia participar, sabe assim? Então era muito legal. Então eu fui em vários. Por mais que eu não tivesse conectada ainda ao feminino, Não tivesse entendido o não chamado tinha. ali. Aquilo já vinha vindo. Por isso que quando aconteceu de eu fazer aquela grande, né? Dar o up mesmo, eu já estava um pouco familiarizada, eu já achava aquilo incrível, né? Aí que eu fui para retiro, mas você já foi em quantos retiros hoje? 4. Então, a Rafa já foi em mais retiro que eu, né? Eu acho que eu fui em um retiro só até agora. Jura? Só. Bora para mais retiros. Eu só fui em um retiro. Porque o que aconteceu? Eu tive a Luísa em 2019. 2020, pandemia. 2021. Então, agora, querendo ou não, que a vida vai estar voltando mais aí ao normal, né? Então, assim, você, mulher que quer aí tá nisso, eu aconselho, Fabiana, né? Vai, começa indo nas rodas, né? Pesquisa na sua cidade, né? Entra em alguma colega, sempre tem alguém que vai. Sempre tem uma bruxa ali no meio. Sempre tem alguém que vai, sempre tem alguém que vai. E daí você vai adentrando mais aí nesse universo. Mas eu vou voltar um pouquinho que eu e a Rafa começamos a falar lá atrás, né? Porque a gente troca, a gente começa a falar de uma, a gente veio falar de ciclicidade feminina, já fomos parar em retiros, rodas. Ciclicidade! Somos cíclicas, né? Mas isso é ciclicidade, né, Fá? Mais uma coisa que eu acho legal trazer para vocês, que a gente não falou ainda, já que o tema hoje é de ciclicidade feminina, é do estado emocional de vocês em cada período do ciclo menstrual, Sim. né? Então a gente estava falando a Rafa no pré-menstrual dela, por exemplo, que não é uma característica da maioria das mulheres, que é ficar o quê? Acolhida. Quietinha, né? É um momento que você entra na toca, né? Você fica ali, você fica voltada mais para o seu interior, você fica mais pensativa, né? Às vezes você fica chateada com alguma coisa, você tá mais. É uma fase de mais introspecção, de acolhimento, né? Depois vem a sua fase menstrual, né? Depois da fase pré-menstrual, vem a fase menstrual, que também se intensifica um pouco essa coisa do você estar voltada para dentro, né? Porque o que acontece? No seu pré-menstrual, você começa. Por mais que você esteja na sua bolha, você tem algumas instabilidades, Sim. né? Emocionais. Ora irritação, ora chateação, né? Porque tá começando a surgir um movimento ali, vai vir o seu fluxo, Vai, a gente já né? começa assim, né? Então tá tudo se mexendo dentro de você. Aí quando vem o seu período menstrual, você quer ficar quieta, né? Então também é um momento de grande poder intuitivo para a mulher. É onde o momento melhor para você criar, ter insights para você ficar em conexão com você mesma. Porque é o único momento que você tá em conexão com você. Sim, e é um momento de limpeza, de purificação do seu corpo, né? Você está eliminando as impurezas, né? Então é um momento muito bom para ritualizar também, para, né? Principalmente porque você está se limpando, você está se purificando, né? Porque até biologicamente, se você for ver, o processo da menstruação é uma limpeza, é uma descamação. Isso também acontece no nosso emocional, né? Então, você é um momento muito propício para isso. Depois disso, vai vir a sua fase pré-ovulatória, né? Na sua fase pré-ovulatória, você já está começando a colocar em ação aquilo que As suas você ideias.
que você ficou lá na mente no seu período menstrual, né? Então, você tá começando já a ficar mais comunicativa, você já tá mais ativa, já é o momento que você favorece a comunicação, né? Que você já tá mais. Se você está mais ativa no geral. E na fase ovulatória? Você é a mulher. Você é a loba. É A- a hora. É, Hora de criar, de gerar, de expandir. exatamente. É melhor. A mulher está no auge da vitalidade dela, É é na fase literalmente no ovulatória. ápice do êxtase do. Você tá bombando Sim. em todos os É sentidos. ideias, é criação. Porque a gente fala aqui, né? Fase ovulatória é só gerar É a hora vida. de parir. Não Tudo. é a hora de só gerar a vida, o neném. É hora de você gerar tudo que você intuiu, tudo que você É colocou hora a sua de magia. nutrir. Você vai estar E ali, joga. É a entendeu? hora. Você vai estar muito, tudo e você vai estar em evidência, Sabe né? aquele dia que você fala, hoje eu vou passar o batom vermelho, colocar o salto 15 e sair? Eu não tenho esse É momento porque eu favorável. não uso salto. Mas essa é a hora. É favorável para tudo a fase ovulatória. Então, lógico que eu dei uma pincelada, tá, gente? Sim. Porque tudo aqui a gente tá dando uma pincelada para trazer uma consciência um pouco para vocês disso, E um tá? pouco de informação, né? Para ter ganho de consciência, levar essa informação para muitas que não sabem, gerar curiosidade em vocês de saberem, de pesquisarem, de se autoconhecerem, tá? De buscarem também essa informação. Eu e a Rafa estamos abertas à disposição, tá? Podem chamar a gente no direct, tranquilo. Estamos aqui 100% à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tenham lá o e-book, peçam que a gente envia. A Rafa indicou o livro Lua Vermelha, que também é incrível. Gente, Mostra de novo aí, Rafa. esse é um livro que eu já terminei ele de ler. Às vezes eu pego ele para ler de novo. Alguns insights que eu tenho, eu pego, deixa eu ver, eu já vi isso no livro. Eu dou uma olhadinha nele. Para quem está iniciando, mãe, filha, além do que a Fabi falou, do que eu não sabia também desse livro, que é mais infantil, para menina está começando, Sim, é bem mas ele lúdico. é bem, ele tem uma fala muito simples, esse livro. Ele é bem claro. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Muito mesmo. Com certeza, se eu tivesse tido alguém que me mostrasse um livro desse, algo mais claro, eu acho que eu já estaria nesse mundo há muito tempo, né? Sim, sim. E é uma coisa que a gente eu não tô falando isso porque eu sou terapeuta de mulheres, tá? Porque eu realizo rodas de mulheres e a Rafa também não tá falando isso porque ela trabalha com isso. Nós estamos falando isso porque realmente é algo de muito rico para o seu autoconhecimento e é algo que está em você e que você pode fazer na sua intimidade, na sua casa, se autoconhecer por você mesma, com a sua autoobservação, com autoaceitação, né? E claro, depois, se você quiser se aprofundar, você pode procurar algum especialista na área, no ramo, e participar de workshops, enfim, né? Mas o nosso intuito aqui é trazer essa informação para vocês, tá? Esse episódio de hoje, a gente fez sem convidada, a gente deixou aberto para vocês escolherem o tema. Todo mês a gente vai deixar um episódio aberto para vocês escolherem o tema. Então pode começar já a partir de hoje, quiser mandar para nós. Às vezes a gente pode não trazer em algum momento que a gente vai estar só nós, mas a gente pode trazer durante alguma Alguma entrevista, entrevista. porque às vezes o tema que você está querendo casa com alguma entrevistada que a gente vai Sim. trazer. E Então, também, se alguém tiver, né, aí alguém que você queira ouvir, queira conhecer melhor, mande para nós também como convidada, ou, né, ou isso. você que tem algum conhecimento também sobre feminino, quer vir partilhar aqui, é muito Você bem-vinda. pode participar com a gente do podcast também. Estamos aí, tá bom? Você falou, né, de divulgar, você falou alguma coisa assim, né, agora há pouco? Eu falei pra Rafa, porque eu falei assim, eu cheguei de viagem, peguei a cria, né? Já deixei com a vovó para eu poder vir aqui gravar. Então, eu estou sem acessórios, estou sem anel, estou sem colar, e daí eu cheguei, a Rafa tá trabalhada hoje com anéis lindos, pulseiras lindas, uma correntinha que eu amei. Daí eu falei, nossa, Rafa, eu tô sem, daí ela vai dar Gente, deixa pra nós. Olha a correntinha dela, que linda. eu não sei se dá pra ver daí, né, ó. Mas ela é muito fofinha. Eu usei ela também no primeiro episódio. É uma correntinha que eu tô usando bastante, eu gosto muito dela. Para quem quiser saber onde eu comprei da Vigari Joias, tá?
Quem vende é minha amiga Alice. Eu posto ela lá. Se vocês quiserem, ela leva até a casa de vocês. Alice, amiga, tá aí, ó. Ah, a pulseira também é da Vigari, tá, gente? Ganhei delas, ó. Maravilhosa. Mas, falando de patrocínio, né? Sim. Boninho, tá me ouvindo, Boninho? Boninho, Vamos soltar o solta nosso na tela patrocinador? nosso patrocinador. Não podia ser nem Nem menos nem mais. mais de quem? O marido. Orteca Contabilidade. Galera, segue ali a conta do Orteca Contabilidade, é o nosso Imposto patrocinador. de renda, o que você ano de precisar. imposto de renda, último mês para declaração é até o último dia desse mês de maio. Não deixe para a última hora, tá? Galera, queria agradecer. Fabi, obrigada, né, por que esse dia, por essa agradeço. troca mais uma vez. Agradecer a equipe aqui também, né, que aguenta Nosso Boninho, que nosso aguenta Boninho, as gargalhadas, os gritos, né? os bastidores, Os as bastidores. dúvidas, e assim vai. E assim vai. A Fabi, gente traz alegria, a gente chega aqui já, ele fala gargalhadas, que a gente começa a iluminar o a espaço. gente bate na mesa. E tá Sim, tudo assim bem. vai. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, de novo, com vocês. Ah, e segunda tem convidada especialzíssima. Sim. Vai ser um tema que vai bombar, hein? Vai. Posso, quer dar deixa? Não, dá você. Ah, posso dar? Tem a ver, né, com o tema. Tem a ver com o tema. Total. Libido feminino. Viu? Nossa próxima convidada é uma sexóloga. Sim, sim, porque nesse mês nós estamos procurando trazer mulheres, né? Como estamos no mês das mães, maio, então a gente está trazendo aí em cima do tema das mães. E, gente, mamãe transa também, né? Óbvio. Lógico, sua mãe não é sagrada, bem. Não vai Não, ela é sagrada sim. não Ela é. não é. Ela é sagrada, mas ela não é santa. Isso. Mamãe tem libido. Nós somos sagradas. Mamãe tem... Não, mulher é sagrada, né? É verdade, me expressei mal, gente. Mas a mamãe não é santa, tá? Não. Mamãe transa, mamãe tem libido, né? E papais, estamos chegando no Dia das Mães. Assistam para vocês entenderem aí como que funciona. Sim. Né? Gente, muito obrigada. Né? Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Beijo, gente. Até. Até a próxima segunda.